Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 11, Os Três Reinos. Estamos no item Os Animais e os Homens, questões 605, 605A, 606 e 606A. Se você puder compartilhar, se você puder dar um joinha, se você puder curtir, fazer algum comentário, essas interações fazem com que o YouTube, fazem com que o Facebook sugiram esse vídeo para outras pessoas e aí pode chegar a quem está precisando conhecer a doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com os vídeos, portanto é só auxílio direto mesmo à doutrina espírita, tá bom? Então vamos lá. Questão 605, os animais e o homem. Se considerarmos, aqui na realidade Kardec faz uma pergunta, uma consideração, uma pergunta e uma consideração, e aí nós vamos para a resposta. Se considerarmos todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se não tivesse essa última, a espírita, só poderia viver como animal. Em outras palavras, o animal é um ser semelhante ao homem, pelo menos pela alma espírita. Disso resultaria o fato de que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma dessas duas almas. Resposta: não, o homem não tem duas almas. Mas o corpo tem seus instintos, resultado da sensação dos órgãos. O que há nele é apenas uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Através do corpo, participa da natureza dos animais e de seus instintos. Através da alma, participa da natureza dos espíritos. Olha, claro que nós não temos duas almas, duas espécies de almas, não, até porque os animais têm uma espécie de perispírito, não chega a ser um perispírito como o nosso, mas é um aglomerado de informações que tem ali uma espécie de átomos juntos, enfim, parece o nosso perispírito, mas não é. Já foi dito, inclusive, pelos espíritos que a distância que separa o animal do homem é a mesma distância que separa o homem de Deus. Então é uma distância gigantesca. Acontece que em nós, seres humanos, tem um aglomerado de instintos que foram adquiridos pelo princípio inteligente que estagiou durante todo o período animal. O princípio inteligente foi criado por Deus, né? Deus criou o fluido cósmico universal, Deus criou o princípio inteligente e com a união dessas duas coisas, tudo que existe no universo. Tá bom. Beleza, então vamos lá. Esse princípio inteligente estagiou bilhões de séculos no reino mineral, foi individualizado e começou então o seu estágio individualizado no reino vegetal. Bilhões de séculos se passaram também, e aí esse princípio inteligente vai para o reino animal, onde bilhões de séculos vão se passar também, e aí vai ser a formação do instinto de conservação, o instinto mais primitivo do ser. Cada vez que esse princípio inteligente está encarnado em um tipo de animal, ele está adquirindo instintos de conservação, ele está adquirindo informações. Todas essas informações são guardadas num negócio chamado fluido material, fluido mental, enfim, é alguma coisa que envolve o espírito, que dá forma ao perispírito, e é isso que, quando o princípio inteligente está pronto, ele é transformado, nasce, surge o espírito, todo esse aglomerado de informações que o princípio inteligente tinha está à nossa disposição. Ou seja, nós adquirimos isso. Então a gente nasce com todo o conhecimento que o princípio inteligente, que deu origem a mim, absorveu, aprendeu. Vamos usar esse termo. E aí é por isso que eu tenho essas situações. Lembrando que também as primeiras encarnações do espírito junto aos animais. Por quê? Porque a natureza não dá saltos e nós temos o instinto de conservação muito bem desenvolvido no princípio inteligente que a gente herdou, vamos usar esse termo, a gente herdou tudo aquilo que o princípio inteligente aprendeu, a gente herdou, certo? No livro Evolução em Dois Mundos dá para ver claramente, por exemplo, o desenvolvimento do sistema fonador. É a coisa mais linda a gente entender tudo isso. O Chico Xavier escreveu esse livro em 1958 e já falava de células-tronco, já falava
de criação de órgãos em laboratório, isso em 1958, quando nem se imaginava que existia célula-tronco, quando nem se imaginava cultivar uma orelha, por exemplo, em laboratório. Isso tem no livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo. Tudo se encadeia na criação de Deus, na criação divina. Tudo se encadeia. Na 605A, Kardec continua. Assim, além de suas próprias imperfeições de que o espírito deve despojar-se, ele ainda tem de lutar contra a influência da matéria? Resposta: sim. Quanto mais inferior ele é, mais apertados, mais justos, mais próximos são os laços entre o espírito e a matéria. Não vedes? O homem não tem duas almas. Num único ser, a alma é sempre única. A alma do animal e a do homem são distintas entre si, de tal maneira que a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas se o homem não tem uma alma animal que por suas paixões o coloque no nível dos animais, ele tem o corpo que frequentemente o rebaixa a esse nível, pois seu corpo é um ser dotado de vitalidade que tem instintos, mas instintos não inteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. Certo? Tem uma explicaçãozinha de Kardec aqui. O espírito, ao encarnar-se no corpo do homem, dá a ele o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas presentes no homem dão às suas paixões duas diferentes fontes, umas provenientes dos instintos da natureza animal, outras das impurezas do espírito, do qual é a encarnação, e que simpatiza com mais brutalidade dos apetites animalescos ou com menos brutalidade dos apetites animalescos. O espírito, ao purificar-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos animais. Livre dela, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Quando nós estamos encarnados, nós evoluímos daquilo que se conhece por evolução espiritual, acontece quando estamos encarnados. Por quê? Quando estamos no plano espiritual, quando estamos numa colônia espiritual, por exemplo, lá nós não temos a influência da matéria sobre nós. Mas, Fábio, a história de a carne é fraca não existe. É o espírito que é sem vergonha, não é? É. Então, como é essa influência? É simples. Eu, espírito, eu, Fábio, tenho aglomerado em mim, aglomerado na minha força mental, que envolve o espírito, onde eu armazeno tudo que eu gerei pensamento, tudo guardado lá. Só que a quantidade de encarnações como espírito que eu tenho é muito menor do que a quantidade de encarnações que o princípio inteligente que deu origem a mim teve. Percebam que o princípio inteligente que deu origem a mim, ele passou bilhões de séculos, como bilhões de séculos no reino vegetal, depois ele passou bilhões de séculos no reino animal. Esses bilhões de séculos são muito mais do que as 65 mil encarnações que nós temos, certo? O ser humano surgiu na Terra aí há 200 mil anos, 300 mil anos. Vai que fosse 500 mil de anos, que fosse 500 mil anos. É pouco. Perto de tudo isso que o princípio inteligente passou estagiando no reino vegetal e no reino animal. E foi sorvendo essas informações, foi absorvendo essas informações, foi retendo essas informações, certo? Quando eu estou no plano espiritual, na colônia espiritual, por exemplo, ali eu não estou... os meus instintos não chamam atenção, por quê? Porque eu estou em espírito, eu estou com o meu perispírito. Eu estou num lugar de alta vibração, então o que predomina em mim é a minha natureza espiritual junto com os demais que estão na colônia, certo? Quando eu encarno, aí eu estou com carne. E tem um monte de coisa que funciona aqui dentro de mim que só funciona por causa do tal automatismo do simpático, do parasimpático, né, dessa região, que funciona pelo instinto que foi adquirido
pelo princípio inteligente que deu origem a mim. Então, quando eu nasci, a partir do princípio inteligente, vieram comigo todas essas partes automáticas, né? De bater o coração, do fígado funcionar, do rim funcionar, da digestão funcionar, da circulação do sangue, da transformação do, da absorção do oxigênio que o pulmão joga para dentro do sangue, a sinapse dos nossos neurônios, a inteligência, o funcionamento do nosso cérebro. Tudo isso que é automático, que eu não controlo, a respiração, quando eu tento controlar, fica ruim, né? Tudo isso que é automático, que eu não controlo, vem do aprendizado do princípio inteligente quando ele estagiou no reino vegetal e quando ele estagiou no reino animal. Então, quando eu estou em contato com esses automatismos, com essas coisas automáticas do meu corpo, evidentemente que eu tenho muito me chamando, gritando aqui dentro de mim, os instintos dessa época, que antes de eu surgir, que era o princípio inteligente que deu origem a mim como espírito, certo? Então é por isso que há essa interferência da matéria, é porque eu estou em contato com os automatismos de quando o princípio inteligente que deu origem a mim habitava, por exemplo, no reino animal, que é muito importante para mim pelos automatismos, pelas coisas normais, pelos instintos, pelos reflexos condicionados, aquela coisa toda, mas também me relembra, é como se me relembrasse da natureza animal. Então é isso que acaba entrando em conflito. E quanto mais eu evoluo, mais eu deixo para trás a parte ruim, entre aspas, do instinto de conservação e mantenho a parte boa, que são as funções automáticas do organismo, etc, etc, até que a matéria não seja influência nenhuma para mim. Tanto faz eu estar no plano espiritual ou estar no plano carnal, que eu ajo da mesma forma, que eu penso da mesma forma, que eu tenho as mesmas reações. Certo? 606. De onde os animais tiram o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Resposta: do elemento inteligente universal, ou fluido cósmico universal. 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam de um princípio único. Resposta: sem dúvida nenhuma. Mas no caso do homem, esse princípio passou por uma elaboração que o eleva acima daquele que existe no animal. E é essa elaboração que nós não temos conhecimento do que aconteceu. Ou seja, no momento que foi transformado o princípio inteligente em espírito. Essa informação nós ainda não temos precisas, né, de como aconteceu. O princípio inteligente foi criado, tudo amontoado, tudo junto, aprendendo lei de atração e repulsão, lá no reino mineral. Aí ele foi individualizado, surgiu individualizadamente. Foi para o reino vegetal, passou por todos os mundos e por todos os mundos de classificação, né? Classificação dos mundos, evoluindo espécie por espécie, até que ele estava pronto para passar para o reino animal, evoluindo de espécie em espécie até o mundo feliz, colônias espirituais, etc. Aí então acontece essa elaboração, passa por uma elaboração, esse foi o termo que Kardec usou, e surge eu, espírito. Por isso que tem essa grande diferença entre um e outro. Mas não existiria o espírito sem o princípio inteligente. Como não existe a árvore sem a semente, mas árvore e semente são coisas distintas. Certo? Semente não dá fruto. Por exemplo, você deixa a semente ali, ela não dá fruto. A árvore dá. Certo? Mas sem a semente, cadê a árvore? Certo? É isso. É isso. Amanhã tem mais. Um beijo para você que fica. Tchau.